Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um grande prazer estar com os irmãos novamente para trazer a palavra de Deus, hoje com o tema Vencendo o Diabo no seu deserto. O texto se encontra em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou a um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor teu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E o sustentaram nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova ao Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Todos sabemos que o tempo que nós vivemos é um tempo tão difícil que poderia ser assemelhado a um deserto também. Nós estamos vivendo muitos desertos. Aqui nós lemos sobre o deserto que Jesus teve que passar antes de começar o seu ministério. Mas se nós figuradamente falássemos dos desertos que nós temos hoje, nós temos o deserto de quase nenhuma integridade, nós temos o deserto das verdades relativas, uma hora tudo é verdade, outra hora nada é verdade. Nós temos o deserto da busca dos prazeres, custe o que custar. Nós temos o deserto da falta de Deus, de temor de Deus. Nós temos o deserto da desconfiguração do ser humano. Às vezes nós não sabemos mais o que é o ser humano, tamanha as coisas que a gente observa que ele é capaz de fazer. Então são vários desertos. Esses hoje são os nossos desertos. E assim como Jesus teve que enfrentar o diabo no seu deserto, onde ele estava, ele foi enviado pelo Espírito Santo, nós também temos que aprender a vencer o diabo, o tentador, a velha serpente, nestes desertos da vida que nós estamos enfrentando, que para você pode não ser nada disso que eu mencionei. Então, o deserto é um campo perigoso, onde o diabo muitas das vezes procura as nossas fraquezas, procura uma brecha na nossa vida para tentarmos, para nos levar a pecar contra Deus. E é o tempo que nós estamos vivendo. E como Jesus venceu, nós também precisamos vencer. E como faremos isso? Não é? Primeiro eu queria explicar um pouquinho o que é a tentação em si. Não é? A gente sabe que desde que o mundo foi criado, já ali no Jardim do Éden, nós tínhamos todos as principais personagens da história da humanidade. Estava ali o próprio Deus, Criador, naquele jardim, o Deus bom, o Deus maravilhoso que fez todas as coisas. Estava naquele jardim também o homem, uma criatura especial, feita por Deus, perfeita, sem nenhum pecado, presenteada por Deus com muitos privilégios. Estava ali também o diabo, a serpente, naquele jardim para tentar o coração de Eva e de Adão. E também naquele cenário ali, já do começo da humanidade, estava a terra. A terra vem a se tornar, na verdade, a razão em si para a tentação que o diabo traz sobre o coração de Adão e Eva. Quem vai governar, de fato, essa terra?
já estava determinado por Deus que o homem seria vice-regente, iria administrar, né, ser o mordomo desta criação. Mas Satanás consegue atingir o coração de Eva e de Adão, em que o poder, na verdade, sobre todas as coisas, caberia a eles, deveria estar nas mãos deles. Então a gente observa ali que há essa fonte de tentação envolvendo o poder, envolvendo a busca do prazer, a busca de quem vai controlar todas as coisas acontecendo ali, na tentação de Eva e de Adão, não é? E tudo estava relacionado a este mundo, a esta terra, às coisas materiais. Assim a gente vê que é uma definição minha que eu coloquei aqui, que a tentação ela é uma incitação, geralmente feita pelo diabo, para que você seja quem você não é, para que você se aproprie daquilo que não é seu, e para que você faça tudo isso para seu próprio prazer e glória. Então você ouviu? A tentação é a incitação feita pelo diabo para que você seja quem você não é, para que você se aproprie daquilo, usurpe aquilo que não é seu, e para que você faça tudo isso procurando o seu prazer e a sua própria glória. Foi isso que ele levou para Eva, não é? E agora que a gente tem uma ideia aí do que é a tentação, ficou claro que independente do pecado que o diabo, o pecado específico, que nós sejamos tentados a cometer contra Deus, esses pecados eles se enquadram nessas três categorias que eu falei. Na categoria de levar você a ser quem você não é, na categoria de levar você a se apropriar daquilo que não é seu, e levar você a fazer estas coisas porque está buscando a sua glória e a sua própria satisfação. Tudo na nossa vida, os nossos desertos nos quais nos encontramos, onde Satanás tenta o nosso coração, é para nos fazer cair em uma dessas áreas, né? Com certeza. E a gente vê bem o exemplo disso que aconteceu com o próprio diabo. A Bíblia diz que, pelo menos o que nos dá a entender a palavra do Senhor, ele era um anjo, talvez o mais elevado anjo do céu. Ele tinha um privilégio, ele foi criado por Deus um ser especial. Mas um dia ele pensou que ele era quem ele não era, ele pensou que era Deus, ele pensou que poderia ser Deus. Então, por causa disso, ele pensou em ter aquilo que não era dele, ou seja, tudo aquilo que pertencia a Deus. Ele cobiçou, desejou o trono de Deus, que não era dele. E por que ele fez isso? Porque ele buscava a sua própria glória, ele buscava a sua própria satisfação, ele queria a mesma adoração que Deus recebeu. A gente observa que isso aconteceu não só com o diabo, mas nesse mundo caído também. O que aconteceu com os grandes governantes da história? Foram homens como Hitler, como Stalin, como os faraós, os Césares, e hoje esses tantos outros poderosos que existem. Começa assim também a tentação, numa escala maior. A pessoa começa a pensar de si mesma além daquilo que convém, que Deus lhe fez, e ela começa então a desejar algo mais, a ter aquilo que é do outro, a se apropriar da liberdade do outro, daquilo que é do outro, e isso fazendo para a sua satisfação pessoal. É o que acontece no mundo. E nessa tentação de Jesus Cristo, no deserto, quando o diabo chega para ele com estas propostas, a gente vê um ponto de inflexão, a gente vê uma mudança. Pela primeira vez, um homem, agora, claro, filho de Deus, ele enfrenta Satanás, ele enfrenta o tentador naquele deserto, e ele traz a mudança, e ele age diferente. Observa que o diabo, ele tenta Jesus nas mesmas coisas. Ele tenta Jesus na questão da identidade de Jesus. Ele questiona se tu é filho de Deus. Mas Jesus não se deixa abater por isso, porque como ele poderia questionar um fato,
Jesus não precisava conversar sobre o diabo, a respeito de sua identidade, porque a pessoa é aquilo que ela é, Jesus era quem ele era o Filho de Deus. Isso não estava em questionamento e ele não precisava provar nada para Satanás. Então não adiantava pedir ou oferecer que ele transformasse pedras em pães, porque Jesus já era Filho de Deus, não precisava disso. Mas o diabo ataca também essa questão do desejo de ter aquilo que não é seu. Ora, Satanás mente e diz assim: eu sou dono do mundo. Talvez aqui ele esteja dizendo que é dono das glórias deste mundo, dos prazeres, dos poderes deste mundo, e oferece tudo para Jesus. Mas será que isto era de Jesus? Estas coisas eram o que o Senhor buscava para si? Estas coisas pertenciam a Deus? E Deus queria resgatar os poderes e as riquezas e as glórias deste mundo, as coisas materiais deste mundo? Não. Então Jesus recusa aquela proposta do diabo e mostra que aquilo não tem valor nenhum para ele, porque na verdade Satanás diz: eu te dou tudo isso se você me adorar. E não é isso que acontece mesmo? Para que você alcance o topo mais alto deste mundo, certamente você terá que se dobrar diante deste sistema, diante do pecado, diante das tentações do diabo, para você agir não como uma pessoa íntegra, mas como uma pessoa pecaminosa e desobediente a Deus. E Satanás também ataca Jesus ao oferecer para ele, enfrenta Jesus, ao oferecer para ele glória. Desce, coloca Jesus sobre o pináculo do templo e diz: te joga daí. Certamente você vai ser admirado pelas pessoas e você provavelmente não vai ter que passar por nenhum sofrimento nessa vida. Você vai ser famoso, você vai ser importante, porque todos vão ver você fazer algo miraculoso aos olhos do público. Mas Jesus, é claro, colocou ali a palavra de Deus, mostrando para aquela serpente que não se deve tentar o Senhor Deus. Então, queridos, a gente observa aqui que quando Jesus passa pelo deserto dele, Jesus não está vulnerável, Jesus está preparado, ele está seguro de quem ele é, ele está seguro do que ele está buscando, ele está seguro de que a glória que ele está interessado é na glória de Deus e não na sua própria glória naquele momento, usando os meios propostos pelo diabo. E nós, amados, como nós vamos enfrentar o diabo no nosso próprio deserto das tentações? Cada um sabe o que passa, cada um sabe o que enfrenta, mas eu quero deixar rapidamente esse conselho: encontre a sua identidade, encontre a sua identidade, saiba quem você é. Enquanto você não souber quem você é, você estará vulnerável a que Satanás lhe engane e tente convencer você de ser aquilo que você não é. E eu digo para você que, de acordo com a palavra de Deus, essa questão de identidade, nós só temos duas possibilidades. Ou você é alguém que ainda não se achegou a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados, como a Bíblia manda, pedindo perdão e se tornando um filho de Deus, se reconciliando com o Senhor Deus através de Jesus, que é a oferta pelo nosso pecado, passando a partir desse momento a ser um filho de Deus, mais do que uma criatura, um filho selado pelo Senhor. Ou você é este filho de Deus, salvo, regenerado, ou você é uma pessoa que ainda não passou por este processo, não é? E que é carente de Deus, que precisa de salvação, que precisa do perdão dos seus pecados, que precisa ser selado para a vida eterna. Só essas duas identidades: ou você é um filho de Deus salvo, ou você não é um filho de Deus salvo, é apenas uma criatura, um pecador carente de perdão e de salvação. Essa questão de identidade, o diabo se aproveita muito para tentar convencer você a ser alguém que você não é. Então veja só, nós podemos ter uma ou outra identidade, mas o problema é que muitas das vezes a maioria confunde identidade com realizações pessoais. Quando se pergunta quem é você, a pessoa pode dizer assim: olha, eu sou professor,
eu sou médico, eu sou advogado, eu sou formado em tal lugar, eu tenho diploma disso, diploma daquilo, eu sou morador de tal bairro, de tal comunidade. Ou a pessoa pode apresentar o seu sobrenome. Meu sobrenome é importante, é um dos mais conhecidos deste lugar, desta cidade, deste país. A pessoa pode apresentar suas realizações, eu sou aquele que fez isso, que fez aquilo, né? E já realizou tantas coisas, mas isso não é identidade, né? Isso não é o que você faz, né? São suas características, quem você é de fato. Precisa ser respondido com outra questão: você é ou não filho de Deus, salvo e regenerado? Essa identidade você precisa encontrar, senão o diabo vai tentar você a fazer da sua vida uma perseguição de realizar coisas para você se sentir alguém. E isso é um grande laço do diabo. Satanás costuma dizer: você não é nada, ou você só será alguém quando você realizar alguma coisa importante. Não, você é alguém porque Deus criou você, e você pode se tornar ainda muito mais especial a partir do momento que conhecer este Deus como Salvador também. A outra coisa, além de encontrar a sua identidade, para você enfrentar o inimigo no seu deserto que você tem passado, você também precisa encontrar o propósito de Deus para a sua existência. Jesus sabia não somente que ele era filho de Deus, mas ele sabia o que ele veio fazer na terra. Nós também precisamos dessa resposta. O que viemos fazer na terra? Então, o crente ele tem duas dimensões. O crente em Jesus Cristo, ele é, por natureza, um vice-regente também deste planeta. Ou seja, não estamos isentos da responsabilidade de cuidar da manutenção da casa onde nós moramos. Então, o crente, como qualquer outra pessoa neste mundo, ele é responsável por cuidar, por zelar deste planeta, ele é responsável pelas coisas que dizem respeito à nossa existência aqui. Então, nós temos responsabilidades com as coisas materiais também, nesse sentido, porque recebemos de Deus uma missão de governo. Mas o crente é muito mais do que isso. Ele espiritualmente também, ele é uma pessoa que foi chamada por Deus para cuidar do reino celestial do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, propagar esse reino, viver para esse reino, expressar este reino em tudo o que faz. Olha que missão maravilhosa, irmãos. Nós estamos aqui não somente para buscar, nossa alimentação, buscar nossos sonhos. O crente não foi chamado para correr atrás dos seus sonhos. Uma vez salvo por Jesus, nós precisamos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Mas o diabo ele vai mentir para você. A tentação é essa nessa área. É mostrar para nós que nos oferecer, vai fazer de tudo para a gente gastar a nossa vida à procura de propósitos que não trazem nenhum benefício para a eternidade. Talvez você gastar a sua vida à procura da casa dos sonhos, do carro dos sonhos, da viagem dos sonhos, do homem dos sonhos, da mulher dos sonhos, e esquecer que você foi colocado aqui, que você foi salvo para você ser uma testemunha do Senhor. Em último lugar, encontre também o seu prazer na glória de Deus. Meus amados, Jesus estava naquele deserto dele ali, e ninguém mais do que ele sabia que a sua vida, tudo que vinha pela frente, a sua vida não seria fácil, a sua vida seria difícil. Então Jesus não podia se alimentar dos sonhos de casamento, de ter um filho um dia, ou de ter uma casa na praia, ou de, realizar qualquer outra coisa nesta vida, que geralmente nos dá força, que geralmente nos impulsiona para frente, esse tipo de propósito. Jesus não tinha essa fonte de alegria. Pelo contrário, ele sabia que estava vedado para ele todas as coisas desta vida, ele estava focado no propósito de Deus. Então eu pergunto, para um homem como Jesus, o Filho de Deus, que ia dormir e levantava e levantar, e quando ele acordava, o que estava diante dele era a cruz. Aí eu pergunto, o que dava prazer para Jesus?
O que motivava Jesus, o que levava ele, de fato, a querer viver, a querer continuar, a querer seguir este propósito de ir para a cruz. A glória de Deus, saber que tudo que ele fazia estava agradando o coração do Pai. Isso é uma grande lição para nós, irmãos, porque quando nós estamos no deserto e o diabo está nos atacando e dizendo para nós que nós não temos motivos para ser felizes, nós podemos dizer para ele: se eu viver cada dia para a glória do Pai, eu tenho motivo para ser feliz. Então, meu amado, Jesus sabia que as glórias que ele desejava, que ele esperava, estavam reservadas para ele a partir do momento que ele passasse por aquela cruz. Nós também precisamos entender que nossa fonte de alegria é eterna, ela vai se revelar, porque a Bíblia diz que as verdadeiras riquezas estão guardadas no Pai para nós. Amém? Então, meus amados, fechando esta mensagem, hoje uma pregação mais demorada, fechando esta mensagem, eu deixo para você: se você quer vencer o diabo no teu deserto, procura saber quem você é. Você é salvo por Jesus? Amém? Então viva como um salvo para Jesus. Busque o propósito para a sua vida, que é conhecer e fazer a vontade de Deus. Não é correr atrás dos seus sonhos, é correr atrás daquilo que Deus tem para a tua vida. E buscar, nos momentos difíceis, não dar ouvidos ao inimigo, mas crer, né, que a verdadeira felicidade para você é servir a Deus, a verdadeira felicidade para você é aguardar as promessas que vão se revelar no céu. Amém? Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Enriquece, edifica, abençoa teu povo. Quem escutar esta mensagem, toca no coração, Senhor, e traz vida. Aqueles que estão doentes, eu peço que o Senhor dê cura. Aqueles que precisam de Jesus, que sejam salvos. E que o Senhor nos abençoe em teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem. Se você estiver vendo ela no YouTube, eu peço por favor que você se inscreva e que você ative aí, como costuma se dizer, né? Ativa esse sino aí, para que você saiba quando tiver uma nova mensagem. Nosso desejo é não ficar compartilhando através do WhatsApp, para não encher os WhatsApps os celulares dos nossos amigos. Então, se você estiver inscrito no YouTube, tiver ativado seu sininho, a gente não precisará nem caminhar, você vai estar sabendo aí no seu celular, né, sendo notificado de que é uma nova mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e muito obrigado.